comunidade ou comunidades LGBT. Então, meu nome é Sara Trindade, sou psicóloga, sou voluntária da ILGA, coordenei o serviço de apoio psicológico durante algum tempo e neste momento sou uma das terapeutas que colabora com esse serviço. Acho que gosto de dizer isso, portanto tenho alguma experiência clínica, da qual espero também poder partilhar alguma coisa, designadamente nestes últimos tempos. Vou apresentar o Luís. O Luís é meu colega, é psicólogo, é do Norte, mais propriamente do Porto mesmo. Sim, Póvoa de Varzim. Póvoa de Varzim, tirou o curso de domínio e tem experiência, tem aqui já uma boa experiência de trabalho neste domínio com as populações LGBTI, começou no Porto na Associação Plano e no Centro GIS. No Centro GIS, mas agora, mais recentemente e no contexto da pandemia, veio trabalhar para a linha do SNS 24 e também estou a colaborar com a Clínica Social da Casa Aqui. Penso que podemos começar, não por ordem cronológica, mas por esta questão da pandemia, que é uma coisa muito específica e que acho que tem vindo a ser um desafio enorme para os profissionais e as profissionais de saúde, em geral, mas também para nós, pessoas profissionais da psicologia. Portanto, vamos começar pela linha. Portanto, fazes apoio a nível telefónico, é isso? Sim. Ou seja, isto foi na sequência exatamente do início do Covid e do período de isolamento obrigatório que todos tivemos por passar. O SNS 24, em parceria com a Ordem dos Psicólogos, decidiram então criar aqui o apelo veio do SNS no sentido da Ordem de pedir ajuda para tentar aqui combater uma grande dificuldade que o Estado e as estruturas do Estado têm ao nível de apoio psicológico estruturado e consistente. Então, inicialmente foram formados psicólogos apenas para apoiar a linha informativa que havia dentro do SNS 24, numa fase inicial. Tenho ideia que éramos cerca no início, de 100 e qualquer coisa de psicólogos e psicólogas que fomos para esta linha, a fazer trabalho a partir de casa, através de uma plataforma que eles tinham criado para fazer esse serviço. Depois dessa primeira linha, houve aqui uma divisão. Os psicólogos que tinham, portanto, o título de especialistas em psicologia clínica pela Ordem dos Psicólogos, acreditados, deram-lhes a possibilidade de passar então para a linha que foi fundada nessa altura, uma linha de aconselhamento psicológico, pura e simplesmente aconselhamento. Não era para fazer nenhuma ideia original, era até dar resposta às situações de crise e não propriamente uma estrutura psicoterapêutica, digamos, ou seja, é uma questão de quase aquilo que nós chamamos de cuidados psicológicos primários. Foi nesse sentido que a linha foi criada e isso foi prolongada até aos dias de hoje. Atualmente fazia parte dos serviços partilhados do Ministério da Saúde. Atualmente estamos num processo de mudança em que passou a ser responsabilidade da Altice. Ok, estamos neste processo de mudança. Ao longo do tempo tem havido muitas mudanças, porque a linha ainda está numa fase muito embrionária e muito experimental, ainda não está propriamente estruturada, tem tido falhas, algumas limitações, muitas delas ao nível, por exemplo, dos encaminhamentos para avaliação de psiquiatria, porque temos essas possibilidades também e às vezes falhou em alguns momentos isso, mas o resultado final tem sido bastante positivo. Nós atualmente na linha temos tive uma reunião recentemente de supervisão, porque nós temos reuniões de supervisão com o nosso supervisor. Há cerca de 40 e poucos psicólogos e psicólogas atualmente na linha de aconselhamento psicológico e atendemos por volta de 300 chamadas por dia para esta linha. 300? Sim, ou seja, estamos a falar de um número bastante largo, estamos a falar de diferentes problemáticas, estamos a falar de outras questões que também quando cruza aqui, porque inicialmente o que aconteceu foi, houve muita gente que ligava ainda muito assustada e com muita falta de conhecimento sobre o Covid e isto potenciou aqui muito o aumento da sintomatologia ansiosa, da sintomatologia depressiva, que depois também foi mantendo derivado ao próprio isolamento. Se as pessoas não podem fazer coisas que é positivas para elas e que retiravam prazer, quando as pessoas são privadas disto,
é preciso criar alguns mecanismos para elas conseguirem manter o nível de própria funcionalidade. Há coisas muito básicas que nós no início implementávamos, que era a questão das rotinas. Estabelecer com as pessoas a importância de manter uma rotina diária, como se fossem trabalhar, como se estivessem preparados a acordar, tomar banho, vestir uma roupa de trabalho, prepararem-se como se fossem para o trabalho, mas fazer o trabalho a partir de casa. E isto muda um bocadinho o mindset da pessoa. Os problemas maiores que fomos tendo foi com aqueles quadros de doença mental severa, quadros de esquizofrenias, quadros demenciais. E aí cruzamos com outros problemas sociais que já existiam previamente ao Covid, a questão do isolamento na terceira idade, problemas estruturais que nós já temos há muito tempo, mas que eu sinto e que a linha e os nossos colegas sentirem colegas, que ao longo do prazo, ao longo do tempo, com o Covid, isto foi agonizando e estas pessoas foram cada vez ficando mais isoladas. Os serviços de apoio ao domicílio que haviam das IPSS, muitos deles estavam a meio gás e a não irem todos os dias, e de sim, dia não. Isto teve um impacto e uma conhecimento nestas pessoas também. Sem contar como os dados internacionais que vieram, os dados nacionais que vieram no âmbito da própria violência doméstica, o aumento da violência doméstica, e automaticamente, se formos pensar nas populações LGBT especificamente, claramente houve um aumento, porque se nós imaginarmos aqui aquelas famílias em que ainda existe ali uma não respeito pela identidade de género, orientação sexual, por algum elemento daquela família, quando as pessoas são obrigadas a estar confinadas em casa, estamos a criar uma situação de tensão muito grande. E acho que é muito por aqui que foi a ideia da criação da linha de aconselhamento da LAC, do aconselhamento psicológico da Já foi feita assim mais ou menos uma lição, faixa etária, a caracterização desses. Sim. Isto foi uma discussão, isto é uma discussão que a Ordem tem, é uma discussão muito complicada porque mexe com dados sensíveis. E porque um dos princípios da linha e aquilo que nós sempre dissemos às pessoas é que aqueles dados iam ser apagados ao fim de 30 dias. Inicialmente era esta a mensagem que nós tínhamos de pensar, que os dados iam ser todos apagados em 30 dias. E então sei que há esses relatórios, sei que houve relatórios, ou seja, durante o tempo que houve, que estavam relacionados com os serviços partilhados, houve esses relatórios, mas não sabemos muito bem o que vai acontecer agora com a Altice. Porque aí já estamos também a dar dados a uma entidade que não é pública. E todas essas questões que podem vir da privacidade dos dados. Tanto que eles depois queriam criar, eu lembro-me de uma altura que eles tentaram criar mecanismos de controle de qualidade que iam um bocado em contra aquilo que era a linha. Por exemplo, eu lembro-me que uma grande discussão que a Ordem teve com eles foi sobre. Eles queriam voltar a ligar às pessoas. Queriam voltar a ligar a perguntar se a chamada tinha sido com aquelas classificações, um assim, se tinha gostado da pessoa, se tinha ajudado, não sei o quê, e a Ordem achava isto um ultraje. Porque se a pessoa está num momento de crise, e não faz sentido estar a receber uma chamada posteriormente para medir a qualidade do serviço. Tem que ser de outra forma. Então está-se ainda muito aqui a tentar explorar como é algo novo em termos desta magnitude. Tinham existido, como sempre existiram algumas associações que tinham criado linhas de apoio, mas eram linhas de apoio locais. E para populações específicas. E também eu acho que aconteceu, e acho que também deves ter notado isto, é que houve uma organização de todas as associações que começaram a fazer várias coisas em paralelo. E o trabalho do domínio local, do desenvolvimento local. Ou seja, houve muitas coisas em paralelo, umas em cima das outras, umas que contrapunham umas contra as outras, e isto acho que também houve aqui muita quebra de energia. E eu entendo a boa vontade das associações e das entidades público-privadas que tentaram ajudar, mas ou eu senti pelo menos que foi pouco orquestrada numa rede maior. Agora uma curiosidade, porque acho que isso muito bem. Sim. Não estava à espera. Não estava à espera Sim. que fosse tão elevado. 300 chamadas por dia é muita chamada. Sim. Não sei se podes revelar este número, mas será que isso tem a ver com o facto das pessoas que mais telefonam são as pessoas que têm a doença? E que, portanto, têm que estar confinadas? É que depois aqui a linha, isto que é importante também ficar claro, é que a linha depois passou um bocadinho a questão do Covid. Já era uma linha de aconselhamento. E uma das dificuldades que às vezes a linha tem, as pessoas sentem, é
como ter uma linha destas que não alimente uma dependência das pessoas sobre esta linha. Ou seja, Sabe que nós na Associação IUGA temos uma linha de apoio telefónica. Então, estão aqui a surgir imensas questões na qual eu também fui voluntária, aliás, foi por aí que eu comecei o meu voluntariado. Portanto, há imensas questões. Uma delas era essa. que é Pessoas criar que retornavam a telefonar. E então? E é uma discussão que está aberta e estamos sempre a discutir, porque há prós e contras em tudo, que é, ok, nós somos uma linha, estamos a prestar um serviço, mas até que ponto é que aquele serviço está a ser benéfico para aquela pessoa? Se criarmos, por exemplo, há um caso em particular que é uma senhora que liga, por exemplo, para a pessoa que atende o telefone, fazê-la adormecer, com técnicas de relaxamento. E liga todos os dias por este motivo. Nós estamos realmente a ajudá-la alimentando isto? Acho que sim. Acho que também é preciso pensar numa intervenção a médio prazo dessa senhora. Ou seja, quando ela não conseguir... Sim, eu acho que sim. Ou seja, é não isolar aqui esta pessoa. Ou seja, não, acho que isto é necessário uma medida, digamos assim, mais paliativa, no sentido de imediato, mas é preciso... Transitória. Mas é preciso algo estrutural por trás. É preciso o próprio SNS, o Sistema Nacional de Saúde, ter medidas, ou as associações têm medidas de pegar nesta pessoa e trabalhar de fundo o problema, porque é que ela não consegue acontecer para ela só. Como função que todos nós deveríamos conseguir fazer. Trabalhar nestas questões. Quais foram assim as situações mais problemáticas? Quais são o tipo de situações? Nós tivemos questões, por exemplo, não minhas, mas nós temos fóruns de discussão com toda a gente e houve questões complicadas, questões de emergência social, de se ter que ligar nós temos que ligar, por exemplo, alguns colegas têm que ligar para o 144 para tentar arranjar aqui algumas pessoas foram expulsas de casa. Por mais diversos motivos, muitas delas associadas a factos de violência doméstica, que não é expulsão, mas é a pessoa que prefere, como se houvesse aqui uma escolha. Mas a pessoa defende-se saindo de casa. E imaginemos isto num período em que toda a gente tinha que estar fechado dentro de casa. E que as associações não podem receber porque as pessoas têm que entrar e fazer um período de quarentena obrigatório. Ou seja, isto é complicado. Eu acho que não é que tivesse... Isso independentemente de serem pessoas LGBT. Sim. Desentendimento. Ou presentemente por qualquer motivo, mesmo ou algumas doenças que fazem com que o trato seja mais difícil e depois potencie este tipo de saídas. Ou seja, houve ali um problema com o isolamento, que não foi o isolamento em si, mas foi todas as respostas sociais que não foram conseguidas, não tiveram a eficácia que deviam ter tido devido a todos estes mecanismos que aconteceram durante o Covid-19. A natureza das chamadas conteúdo, as problemáticas, está a mudar pelo facto de haver... Nós agora sentimos que está a voltar, porque houve uma altura, ou seja, houve a fase inicial, que foi tipicamente alta em termos chamados, depois houve um declínio, e agora estamos outra vez numa fase crescente. Ou seja, muito associada também claramente aos casos de Covid e ao aumento das notícias e tudo o género, isso gera ansiedade das pessoas, a questão das notícias, que já houve 1000 e tal casos hoje e que amanhã acham que vai haver 1000 e não sei quantos. Ou seja, isto cria uma tensão psicológica na pessoa, no indivíduo. E aí está a aumentar e as crises de ansiedade. E aqui a linha tinha tinha a população geral, que era um objetivo, mas tinha uma população específica, que eram os profissionais de saúde. Sim, telefonava. A linha, inicialmente, até no início, depois viu-se que não funcionava e deixou-se ter. No início, até a linha tinha a opção de atendimento geral ou atendimento para profissional de saúde, porque eles tinham prioridade na altura que os hospitais estavam com uma tensão muito grande. E nós tivemos muitos, principalmente enfermeiros e enfermeiras, a ligar para nós no fim dos turnos de trabalho, a chorarem compulsivamente, completamente, quase em burnout, num desgaste emocional tremendo. Eu lembro de um caso em particular, que era uma senhora na casa dos seus 40 e tais, 50 anos, que trabalhava no hospital, trabalhava em cirurgia, mas como as cirurgias tinham sido todas paradas por causa do Covid, ela teve de ir, foi deslocada para a emergência. Mas ela já não trabalhava na emergência desde o estágio curricular dela.
Ou seja, ela tinha caído numa urgência hospitalar, numa altura de crise, a pedirem para fazer procedimentos a nível de enfermagem que ela já não fazia desde o tempo que estudava. E isto gerou-lhe uma ansiedade e um pânico e foi daqueles casos em que se lembra perfeitamente deste caso, porque este caso marcou, porque foi a senhora que tinha alugado um quarto porque trabalhava no quarto e como tinha filhos menores e o marido ia para aquele quarto no fim do trabalho. Nem sequer tinha a família como fonte de apoio. Ok, exatamente, estava completamente isolada num ambiente de trabalho muito hostil, com uma chefia que também estava, por si só já era hostil, a maneira como processou todas estas alterações estruturais no hospital, mas que para ela aquilo teve um impacto brutal. Nós depois temos a possibilidade, por exemplo, quando eles estão em crise, faz parte do protocolo, por exemplo, fazer um follow-up de 1 ou 2 dias para ligar no dia seguinte para ver como a pessoa está. Eu lembro com esta senhora, falei para em 3 ou 4 dias seguidos, só para ir vendo no fim do trabalho, ela dizia-me a que horas ainda acabava o turno. E eu ligava-lhe nessa hora para ver como é que ela estava e depois conseguiu, com a ajuda de outros colegas que tentaram ali apoiá-la. Trabalhei muito nessas questões, que é o que eu trabalhei muito com ela era a questão dela tentar, quando se sentisse bloqueada, procurar ajuda, porque ela tinha uma defesa muito alta, que é sentia-se bloqueada, congelava, branca e ficava imobilizava ali e não podia ajudar ninguém, porque ela achava que as pessoas iam interpretar aquilo mal, como uma enfermeira com tantos anos de serviço estava a pedir ajuda para aquilo e tanto de desconstruir isso, e a partir do momento que ela começou a pedir ajuda, também começou a ser mais fácil para ela e começou a aprender mais. A atualizar-se, mas isto é uma violência muito grande. Em termos de saúde mental, isto é uma violência muito grande. Pronto, portanto, quando as situações numa primeira chamada eram sentidas como muito críticas, sim, vocês faziam algum follow-up. Até quando? Até quando nós sentíamos, por exemplo, follow-up não há nenhuma regra específica de follow-up, ou seja, quando o técnico ou a técnica sentir que de certa forma aquela pessoa já consegue lidar com a realidade, porque a questão é, nós ali não conseguimos alterar a realidade, nós na linha não alteramos a realidade nenhuma, o que alteramos é a maneira que a pessoa pode processar a realidade existente. Ou seja, quando esta pessoa consegue ter um bocadinho mais de ferramentas, um bocadinho que seja, para conseguir lidar melhor com aquela realidade, não vai mudar. Mesmo quando são questões familiares, quando alguém nos liga, por exemplo, não é questões de violência doméstica, mas quando alguém nos liga a dizer que está com algum problema com a mãe, que é uma... Por exemplo, lembro de outra senhora que liga com frequência, que é uma senhora que tem a mãe, por exemplo, que é cuidadora informal da mãe. Para ela, o Covid foi muito complicado todo este processo de isolamento. Ela ficou com uma senhora com um processo demencial já avançado, sozinha em casa, sem nenhum tipo de apoio da instituição, porque a instituição não podia ir lá a casa por causa do Covid. Ou seja, foi uma questão muito complicada. Isto foi, de facto, ali no estado de emergência foi uma... Com tantas limitações, a pessoa estava sempre a confrontar-se com um problema novo e sem recursos, não é? Sim. Tínhamos que estar todos em casa e, portanto, era muito difícil. E em termos de pessoas LGBTI, houve assim algum caso? Houve casos que nos ligavam e nós podemos, ou seja, nós na linha temos um mapa de associações, temos um mapa que foi criado pela linha de associações ou coletivos ou outras estruturas que possam reencaminhar, como por exemplo, casos que nós achássemos que eram de violência doméstica. Nós reencaminhávamos para aquela linha que havia específica que foi criada para a violência doméstica. E quando eram questões associadas à orientação sexual e identidade de género, até porque a verdade é que a grande generalidade dos psicólogos e das psicólogas ou de outros profissionais da área da saúde também não têm muita formação e nem muita capacitação para lidar com as especificidades que estas populações têm então não sabem provavelmente lidar com certas situações. Então, mas falta muita coisa. Sim, está a começar, está a arrancar e a própria ele, por exemplo, fez um trabalho muito importante aqui em Lisboa neste ano. E, portanto, também ia de formação dos públicos e tudo o resto.
Agora, a questão é, a ideia que eu passava sempre aos colegas, quando acontecesse isso, era não. Aquelas questões aqueles guidelines que existem no aconselhamento, que é não fazer de conta que está à vontade, porque ele se sente que não está. Reencaminhar, e havia a ILGA, havia, se a pessoa fosse lá do Norte, havia a Associação Plano I, aqui em Lisboa temos a ILGA e a Casa Quinta, como isto estava no mapa e que tinham os números de telefone de serviço, tanto da ILGA como da Casa aqui, como da Plano I do Centro Giz, o que a linha fazia era, nesses casos específicos, devido à especificidade que estas populações merecem, eram reencaminhados para lá. Nós fazíamos a passagem desses casos, eram mais fáceis, era mais correto. Pronto, agora, na clínica, na experiência na clínica social da Casa aqui, também nesta altura, não é? Porque nessa altura mudaste. Sim, foi mesmo nessa altura, sim, a mudança. Como é que tem sido a experiência? Tem sido uma experiência positiva, ou seja, eu já acompanho estas pessoas LGBT há alguns anos, trabalhei 2 anos no centro de consulta, depois também tenho as consultas específicas para violência doméstica, eu também sou técnico de apoio à vítima e trabalhei sempre com essas populações. O que eu senti quando vim para Lisboa sobre os casos, eu tive um caso em particular que era, por exemplo, uma mulher trans que durante o período em que ficou em casa, não é? Ficou em casa em parada, lhe caiu a ficha, ou seja, ela sempre soube que era mulher trans, mas depois estava ali num processo ainda de tentar perceber muito ali alguma transfobia internalizada e foi. Neste momento, que teve fechada em casa, parada, e teve realmente a oportunidade de ficar parada e a pensar sobre as coisas, é que percebeu realmente o que é que se estava a passar com ela nestes anos todos. E foi esta paragem que potenciou o facto de ela ir procurar ajuda. Porque ela usava tanto outros mecanismos de se focar noutras coisas à volta da vida dela para não dar a importância àquilo, para tentar fechar aquilo numa caixinha, ela própria fala de fechar aquilo numa caixinha da Pandora. Foi a caixinha da Pandora, quando o isolamento veio, a caixinha da Pandora abriu e ela não estava preparada para processar aquilo tudo que tinha guardado ao longo dos anos lá dentro. Portanto, já agora para ver se percebo o caso. Portanto, ela ainda não tinha sequer assumido para ela própria. Para ela própria, ok. Para ela própria, ou seja, ela é aquela ambivalência, ou seja, ela sabia que tinha ali alguma coisa que fazia com que ela não estivesse dentro da normatividade social, mas nunca tinha. Houve uma fase da adolescência que ela sentiu isto, mas depois houve aquele contraprocesso em que houve uma tentativa de masculinização para ver se aquilo passava, e agora caiu-lhe a ficha. Quando esteve parado e quando pude pensar sobre aquilo, e foi para o que foi. E o tempo que estava na internet foi investigar, foi ler, e a informação é tudo. A informação é poder, e nestas pessoas que estão muitas vezes perdidas e porque não sabem, não conhecem, porque não sabem, pode ser. Quando encontram esta informação, quando encontram outras pessoas que estão como elas, que são como elas, parece que é uma luz que entra naquelas vidas e efetivamente é. Não tenho dúvidas, eu sou isto, eu sou aquilo. E acho que isto foi um caso em particular. Sinto que no resto dos outros casos atenuaram a questão das dificuldades laborais, que atenuou para toda, ou seja, as questões laborais afetaram toda a gente. Sim. Mas claro que a população LGBT, e se formos às pessoas trans, que por si só já são populações mais prejudicadas a nível do direito ao acesso ao trabalho, ao trabalho com direitos, ao serem mais prejudicadas numa altura em que toda a gente está a ser prejudicada, eles vão ser mais. E senti muito isto, ou seja, também que houve assim muita confusão a nível laboral, do que estão a fazer a seguir, e isto. A verdade é que a esfera do trabalho é uma esfera muito importante na estrutura do indivíduo. E que as pessoas trans, e eu falo sempre aqui, separo um bocadinho, especialmente as mulheres trans,
devido, o estigma e a questão de que é muito falada, e eu quero aqui cima da a questão da passividade. Às vezes os homens trans é mais fácil, pode ser mais fácil ser a questão da passividade, e isto ajuda a atenuar um bocadinho do preconceito, e não é que resulte, nem acho que tenha de ser por aí, mas efetivamente na prática consegue atenuar um bocadinho do preconceito. No caso das mulheres trans já é um bocadinho mais difícil, porque os traços, as características secundárias do sexo biológico masculino são mais difíceis de desbloquear e de alterar. O alargamento dos ombros, a maçadadão, ou seja, há um conjunto de características que é mais difícil, não quer dizer que seja impossível, e agora há mil e uma maneiras de se contornar isto. Mas efetivamente não é tão fácil, nesse sentido. Então elas ficam mais à margem da discriminação e do preconceito, também no próprio acesso ao trabalho. E nisto eu senti muito isto nesta altura. Elas ficaram mais à margem. E em termos de... pronto, já agora também assim, para partilhar, agora para nos lançarmos um bocadinho naquilo que foram estratégias de intervenção, pronto, já temos contado a expor, mais ou menos, e às vezes até alguns instrumentos, já agora para falar da minha experiência, não são 300 chamadas por dia, mas tenho algumas pessoas que acompanham, não é? Sim, as 300 chamadas é ruim, não é? Sim, eu sei. Eu fiquei tão impressionada, não consigo parar de dizer o número. Pronto, eu acompanho algumas pessoas de características muito diferentes, de identificação de género muito diferente. Pronto, e todas elas encaminhadas aqui pelo Serviço de Apoio Psicológico da ILGA. E é interessante porque, portanto, as sessões, as consultas, depois, quando se iniciou o estado de emergência, a primeira e a segunda sessão já em estado de emergência, com todas, e portanto, estou a falar, deixe-me pensar, não tenho assim, neste momento, nenhuma pessoa que não tenha capacidade de pensar, que não tenha recursos pessoais, são tudo pessoas que refletem, com conhecimento, inteligentes, mas com todas foi necessário, e mesmo esta informação até ia sendo divulgada pelos mídias, daquelas coisas básicas que era importante fazer, como vestir à mesma, não sei o quê, e foi necessário trabalhar isso assim, com detalhe, com todas as pessoas que eu acompanho. Isso foi mesmo importante. Esse aspecto, o aspecto de como gerir o espaço, de facto. Pensar nessas pessoas, há uma que vive sozinha, portanto, não foi preciso gerir. Mas com todas as outras, e pronto, lá está. Felizmente, no caso das pessoas que eu acompanho, correu bem essa gestão, apesar de nenhuma delas ser propriamente aceita pelas pessoas, e há, aliás, há algumas situações de pessoas que não fizeram coming out com a família, foi mais ou menos simples conseguirmos perceber como é que iam gerir o espaço e as relações familiares. Mas fomos assim ao pormenor, a que horas acordar, isto foi mesmo assim, porque inclusivamente houve alguma tendência para as pessoas que não estavam a trabalhar, estavam algumas, ainda terem uma vida menos estruturada e, portanto, começarem a passar a madrugada acordadas e depois dormirem até tarde e depois terem um grande sentimento de inutilidade. Pronto. Para todas foi importante, a minha primeira preocupação foi avaliar o nível de preocupação com a doença. Até que ponto é que as pessoas estavam ansiosas, se havia já ali uma matriz de ansiedade que potenciasse já uma preocupação ruminativa e comportamentos enfim, sendo que no início da pandemia nada era exagerado. Certo.
Nós não sabíamos, portanto, O que é que estava a passar? os obsessivos compulsivos passaram a ser pessoas absolutamente normais, não é? E os paranoicos também. Porque, quer dizer, não sabíamos assim muito bem, portanto. Mas pronto, foi a minha preocupação, perceber se as pessoas dormiam, se estavam preocupadas em ser contagiadas ou não, o que é que faziam, se se inibiam de sair de casa e tal. Por nós, como eu perguntar-lhes onde é que iam buscar informação e ter, a certa altura, perceber que poderia ser necessário as pessoas reduzirem as fontes de informação. E, portanto, dizer-lhes, informe-se sobre a doença máximo 2 vezes por dia. Não passar o tempo. Pronto, e, portanto, as primeiras sessões foram ali, assim, coisas muito de gestão disto. Depois, efetivamente, pronto, isto já é um processo de psicoterapia, portanto eu tenho tempo, não é como uma linha telefónica, pelo contrário, tenta-se fazer tudo numa chamada, não é? Não é possível, não é parte das situações, mas depois disto, e ainda agora, porque de facto, depois entretanto com o tempo, há de facto pessoas preocupadas com o contágio, mais ansiosas do que outras, uma delas faz parte de um grupo de risco, as pessoas ficaram muito esvaziadas do recurso da parte social da vida, não é? Seja ela qual for, quer com amigos, quer sair das exposições ou fazer atividades, ir vir a atividades na yoga. Agora já se está a retomar, não é? Mas eu deixei, eu que no final das sessões normalmente estava sempre, olha, e há isto, e há aquilo, e há aquilo outro. Fiquei. E, portanto, senti que tive que centrar a intervenção muito na esfera pessoal e em potenciar os recursos pessoais de cada uma destas pessoas que acompanham. Fui buscar algumas coisas e achei importante, porque é uma corrente da psicologia centrada no presente, não é? E depois também é a psicologia positiva. É um facto que eu encontrei ali coisas. Quando estávamos em confinamento, aquilo fez sentido às pessoas. Eu encontrei uma lista de coisas de autocuidado. E tinha coisas engraçadas, pois aquilo inclusivamente, como é de facto psicologia positiva, não é assim tudo de coisas muito... e algumas delas muito práticas, acho interessante. Não era, beba água, apanhe sol 10 minutos por dia. São coisas para esse minuto. Eu depois dizia, se não tiver sol, apanhe vento, vá à janela e pare. Portanto, foi assim, e estas sessões, como digo, com pessoas com profissões qualificadas, com pessoas com formação superior, portanto, assim, pessoas já assim com uma certa envergadura, com capacidade, fomos ali aos básicos e as pessoas estavam agarradas àquilo. E ainda hoje, porque entretanto, destas pessoas que eu acompanho, quase todas mantêm muita limitação na vida social. Têm e, portanto, isto foi um bocado isto que eu sinto, e ainda assim. Eu acho que agora o desafio maior é esse, ou seja, é quase fazer estas pessoas voltarem aos poucos à realidade, porque essas pessoas ficamos todos, aquelas redoras de vidro ali a proteger-nos, a dar-nos informação sobre as limitações todas e mais alguma, e agora é quase voltar aos poucos à realidade, mas foi um voltar à realidade, mas agora atualmente já está outra vez numa outra onda bastante complicada e com outra vez a criar ali tensão para a pessoa voltar onde ela saiu. Exatamente. E então, por exemplo, uma pessoa que acompanho está num período de transição do contexto formativo para o contexto laboral. Isto já já há volumes e volumes e volumes de literatura à volta deste período que pode ser difícil, se deixa a instituição onde nos formamos, seja ela qual for, portanto, podemos perder estas relações, não é? E este contacto social e depois ficar ali, depois por outro lado a nossa família também, o entender que vamos passar a ter um papel social diferente, não é? E não tem sido fácil porque depois é difícil. Por exemplo, encaminhamento para emprego. Não
não é? Ou falarmos, Sim. psicoterapia não é exatamente esta Certo. expressão, não é? Mas pessoas que estão à procura de emprego. É preciso aqui muito pormenor que é, será que os centros de emprego estão abertos? Eu, por exemplo, nem sei como é que estão a funcionar. Eu sei que, por exemplo, a segurança social está a funcionar em atendimento presencial. É preciso fazer marcação. E depois arranjas marcação para passar 4 meses. Eu, neste caso, não era uma pessoa que vive exatamente no centro de Lisboa e, portanto, eu tinha mesmo pouca ideia se o centro de emprego da área geográfica dela estaria aberto ou não. Certo. Isto teve que ser a pessoa a informar-se. Sim, mas é isso. Mas Há mais limitações do eu sinto, e de facto, isto de trabalhar os recursos pessoais de pessoas que procuraram psicoterapia, e no caso, fragilizadas, podia não ser, mas tem sido um desafio, tem sido, pronto, acho que as pessoas estão mesmo a precisarem de alguma orientação, porque de facto estão mais isoladas. E acaba por ser a figura da psicoterapeuta, acaba por ter uma importância aqui muito importante. Sim. Nesses casos são as únicas pessoas quase que eles conseguem contactar, são aquelas pessoas que vivem sozinhas, que já têm o seu espaço e estão isoladas e os cuidados associados à questão do Covid são quase o psicoterapeuta é a única pessoa que eles têm contacto. Há ali uma ligação muito mais forte e é essa questão no nível psicoterapeuta. O que é que tu sentes que ou que sentes ou que achas assim, em termos de intervenção, né? Se houvesse um colega ou uma colega que agora te abordasse, o que é, como é que eu devo estruturar assim, as 5 principais ideias da intervenção de pessoas que estejam a sofrer com a pandemia? Não, eu acho que é mesmo isso, ou seja, concordo muito contigo com o que tu falaste, ou seja, o primeiro ponto tem que ser efetivamente a estruturação dos dias, ou seja, haver uma planificação dos dias, porque senão entra-se naquele marasmo que é natural, quando uma pessoa fica em casa há muito tempo e depois até liga ao Netflix, depois fica a ver uma série, depois a série já não é interessante e pega no livro, depois de repente fica presa a isto e tem este sentimento que falaste bem da inutilidade extrema, que é muito difícil processá-lo, que é, passou um dia, passou 24 horas e o que é que eu fiz hoje? É impressionante. Não Quase todas as pessoas que têm colocado isso no próprio, se nós pensarmos um bocadinho em nós próprios, eu próprio, houve momentos que pensei, não, tenho que inverter isto porque senão parece que estou a sentir sim, procurar coisas para fazer, porque senão não ficar isolado. Exatamente, mas é isto a questão do acordar, do preparar, do planificar o dia, a semana, planificar as alimentações, porque a alimentação tem um impacto também muito grande. A questão de uma alimentação saudável, porque a alimentação depois também está associada à questão do sono e do sono reparador. Porque o que aconteceu, e eu senti também muito isso na terapia, é que de repente as pessoas estavam numa onda de ir ao ginásio, todas reguladas, com uma alimentação super saudável, com tudo e não sei o quê. Cortou-se o ginásio, perdeu-se a motivação para o exterior e para o exercício físico. Foi o que foi. A alimentação não vale a pena fazer, porque a mentalidade de algumas pessoas que não é preciso fazer, porque primeiro estou a fazer exercício físico e preciso daquela satisfação imediata dos açúcares e do carboidrato. Então, ou seja, aconteceu muito isto. Ou seja, eu acho que o importante é, aos poucos, mantermos a estrutura de vida e os recursos de vida que tínhamos anteriormente. Eu acho que, ou seja, há coisas que têm que ser adaptadas, mas não têm que ser retiradas. Porque se nós conseguimos adaptar as fontes de prazer que a pessoa vai tendo ao longo do dia, que foram retiradas e esvaziadas com estas questões, vamos conseguir ganhar aqui bolsas de oxigênio que aquela pessoa precisa para conseguir lidar com tudo isto. Porque se nós tirarmos as bolsinhas de oxigênio toda, a pessoa sufoca. E é preciso isto, e é preciso estruturar isto. E ainda mais com estas... porque agora parece que o mundo ficou mais exigente. Porque agora o próprio facto de eu ir a um centro de emprego requer quase toda uma estrutura prévia de tenho de ligar primeiro para ver se é marcação, mas agora também ninguém entende, portanto toda a gente a usar as linhas, como é que eu faço isto, como é que eu me desenvencilho de uma situação tão difícil, parece tão difícil. Se uma pessoa tiver características mais
depressivas, por exemplo. Sim, Já está mais a achar que é menos capaz de conseguir fazer as coisas, está mais bloqueada, vai-se enfrentar com uma dificuldade que antigamente era uma coisa até bastante simples, que era fazer uma marcação no centro de emprego, mas não, já tem que ligar, e depois o ligar não atende, e depois já é aquela. Há pessoas que têm aquela dificuldade de interação social, de ligar e falar através do telefone com a pessoa do lado de lá. Ou seja, há aqui muitas barreiras que se foram subindo que dificultam isto. Eu acho que o passo dos terapeutas e das terapeutas é exatamente este, ou seja, no imediato é tentar diminuir isto, muito, por exemplo, através da psicologia positiva. A psicologia positiva é muito usada na questão da adolescência e tudo para potenciar os recursos, mas neste sentido é um dos caminhos. Eu acho que é um dos caminhos mais do que legítimos para começar a trabalhar isto, porque é preciso ativar os recursos, é preciso a pessoa acreditar que consegue fazer as coisas de outra maneira e consegue fazer as coisas, porque o marasmo é fácil entrar em marasmo neste momento. E as dificuldades, depois é um emprego, e depois já é. Depois temos a questão do emprego também interessante, que é o emprego através de casa, limites de horas de descanso. Eu saí do emprego às 5 da tarde, eu saí do emprego às 5 da tarde, até que horas? Agora tenho reuniões que acabam às 8. Ou seja, as pessoas ainda parecem que estão a trabalhar, estão em casa, mas trabalham mais. E com menos momentos de pausa e do mundo exterior. Ou seja, ficam mais fechadas entre elas próprias, mais a ruminar os problemas que já têm, a ruminar as dificuldades que já têm, e o que eu sinto é que precisa-se trabalhar essas coisas mais básicas, mais estes momentos, haver momentos mesmo de pausa. E acho aquela ideia que tu disseste e achei fantástica, mas aquela questão dos 10 minutos que seja apanhar sol, ou olhar para lá para fora, ou ver os carros a passar. Qualquer coisa, que seja 10 minutos parado, ali a olhar, a receber o ar. É isso. Simples. Uma coisa muito simples, que não é preciso nada elaborado, nada do género. Isto é aplicável assim em momentos em que as pessoas estão um bocado na desesperança. Certo. Todas as pessoas que eu acompanho acabaram por achar alguma piada e praticaram um bocadinho. Pronto, depois são imensas sugestões. Não tinham nada, é uma lista que não tem nada a ver com pandemia, portanto, tem anos, mas de facto aplicável. Eu depois, por minha vez, também andei a tentar ver recursos em todo lado. Não é? Então eu trabalho na Câmara Municipal e tenho acesso a uma série daqueles vídeos, tutoriais, com o devido respeito, como é evidente, dos psicólogos e psicólogas organizacionais. Aquelas coisas todas estruturadinhas, como ser um melhor empregado, como persuadir o chefe. Pronto, eu fui vendo, porque tive tempo. Certo. Lá está. Tinha tempo, então vi alguns. Mas é engraçado porque aqui e ali fui buscando coisas, porque... Certo. Por exemplo, foi um destes que não tinha nada a ver, tinha a ver com um trabalho, profissão e tal, mas estou assustada porque o futuro é muito incerto. E a resposta desse, lá está, isto é tudo muito simples, mas de facto eu trabalhei esta questão e resultou, que é, a resposta no vídeo era, mas se calhar no passado já lidou com a incerteza no futuro e conseguiu lidar. Isto foi uma chave para muitas situações, porque as pessoas realmente começaram a pensar, estavam com medo do futuro, de facto, as pessoas com emprego, deixaram de... Ninguém sabe como é que vai comigo. Exatamente, e sabia-se muito menos, não é? Era mesmo uma incerteza grande. Outra coisa que eu colhi, isto deve ter sido... sair de casa no carro, mas eu ouvi uma entrevista, um bocadinho de uma entrevista do psiquiatra Daniel Sampaio, exatamente sobre as questões da pandemia e da saúde mental, e de facto fez uma sugestão que eu até acho que pode vir a ser aplicada pelas pessoas e pelas pessoas que vivem, coabitam, famílias, noutras circunstâncias. A questão era, quando está uma casa que há muitas pessoas dentro de casa a viver, como é que se tem uma conversa a dois sem as outras pessoas? E é engraçado que ele sugeriu. De facto, até no estado de emergência nós podíamos sair um bocadinho de casa. Certo. Ele disse, então, tem-se conversa fora de casa.
imagem que eu achei interessante, não é? Porque de facto uma pessoa imagina tudo enfiado em casa, Certo. mas não, mesmo no estado de emergência, Havia poderia haver a possibilidade. passeios. Essa não foi o caso de nenhum das pessoas que eu acompanhei, mas achei interessante, não é? É uma saída. Sim. É uma saída para uma Sim. eventual situação de muita tensão e de falta de privacidade, não é? E de necessidade de espaço e de, não é? Uma situação de confinamento. E, portanto, viemos aqui para não é? Isto, a pandemia trouxe-nos aqui para coisas muito básicas, não é? Funcionamento mesmo dentro de casa. Agora estavas a falar e estava-me a lembrar, por exemplo, as questões sexuais dos casais durante a pandemia. Não sei, durante como é que os casais conseguiam ter momentos de intimidade com os filhos fechados em casa, entrar pela porta adentro, ou seja, também foi uma dificuldade trabalhar estas questões aqui, que é como é que se consegue a intimidade enquanto é que nós estamos em casa 24 horas. Exatamente. Portanto, requereu imaginação. Certo. Claramente. A todos os níveis e continua a requerer. Sim, não acabou. certo, não, de todo. Não acabou, e certeza ainda continua, se calhar agora a outro nível, não se calhar ao nível do impacto que a doença poderá ter, mas ao nível do impacto social que a doença teve e profissional, ou seja, aqui em certeza está noutro nível, que é quais vocês. Uma quase certeza que vai haver uma vacina no tratamento e tal, não é? Agora é o que é que vai sobrar no fim disto tudo em termos de sociedade, em termos de emprego, em termos do povo. Vários setores que ficaram congelados até hoje. Há setores inteiros, por exemplo, lembro, por exemplo, do setor noturno dos bares e dos cafés e noturnos, que está parado até hoje. Ou está muito longe do funcionamento que eles alguma vez tiveram. Isto tem impacto, ou seja, isto vai criar aqui uma crise também a nível de trabalho. E acho que também é importante depois as pessoas também terem esta compreensão para depois também não acharem que depois é fácil. Quando as pessoas estão nestes momentos de crise, sentirem que a culpa é de parte delas, ou porque elas não foram demasiado boas, porque não se esforçaram demasiado, porque deviam ter dado mais, porque deviam ser feito mais. E às vezes não, é simplesmente uma questão de conjectura. E por mais que elas pudessem ter feito, se calhar o resultado poderia ter sido mesmo. E às vezes é preciso desconstruir isto com uma pessoa que é para ela conseguir ver isto com outros olhos que não sejam tão incapacitantes. Sim. Essa culpabilização está forte. Sem dúvida nenhuma. Não só culpabilizarem-se por acharem que estão a ter inércia, quando estamos todos em casa, não é? Como depois isso, não é? Como agora é difícil conseguir coisas, não é? Por exemplo, esta coisa de arranjar uma operação. É difícil. É sim. E contudo, não é? Ao que façam o primeiro insucesso, que ela. E pronto. Depois, como as pessoas, falta de amigos. A família, se não for família, a família pode estar aqui até ser um foco de tensão e tal. Tem uma má notícia. Aquilo muda a pega, muda a pega. Fica claro. Tem sido, de facto, tenso, tem. Eu tenho sentido muito isto, principalmente as questões da ansiedade, muito grandes. E as questões, obviamente, do humor mais depressivo. E acho que têm sido assim, os maiores focos que eu tenho sentido, as maiores grandes alterações. E, óbvio, naqueles casos em que já havia doença psiquiátrica severa prévia, que eu estou a pensar em alguns momentos associados também a essas questões, também tenho acontecido bastante. Por outra realidade, que eu também, que não vem da minha prática atual, mas vem da minha prática passada, que é que eu penso aqueles idosos que diariamente iam para os centros de dia para ser estimulados, que a estimulação foi à vida durante estes meses todos. O estado cognitivo deteriorou-se. Porque as pessoas estão fechadas em casa, qual é o estímulo que as pessoas de 80, 90 anos podem ter a estar fechadas em casa? Foi um corte muito grande de funcionalidades, vai ter um impacto. Ou seja, e nós sabemos que nos idosos às vezes não é reversível o impacto da falta de estimulação. Você vai ser remediativo, claramente sim. Nós vamos conseguir recolher daqui. Ok. O desafio continua, não é? Sim. Não sei. Se calhar podemos ficar por aqui. Sim. Muito obrigada. Obrigado eu pelo convite. E até uma próxima vez. Espero que seja para ver. Com certeza.